vocês estarem em pé, por favor. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e desejar que essa noite continue sendo uma noite abençoada nesse momento da palavra, como fomos abençoados nos momentos de cânticos. Mais uma vez, Eduardo e Adriana e família, vocês são muito bem-vindos aqui. Sempre quando vierem, faça isso. Amém? Quero que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo de número 3, versos de número 7, depois o 12 ao 18. O 12 ao 18 vai ser projetado aqui, e o 7 eu vou ler antes, e depois a gente vai orar e refletir nesse texto nessa noite. Verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Verso 12. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Deus, obrigado por esses momentos que estamos tendo aqui, considerando o momento da manhã, que foi tão abençoador para todos nós. Deus, obrigado por esses momentos de cânticos e de reflexão da Tua palavra agora à noite também. Seja com os nossos corações, por misericórdia a todos nós que estamos aqui, ó Deus, nos abençoe. Abençoe a minha vida na transmissão dessa palavra e, de alguma forma, alguma coisa do que for falado aqui, Senhor, venha abençoar, venha fazer com que alguém venha refletir na sua caminhada de vida. Esse é o desejo do meu coração. Amém. Podem sentar, por favor. O Brasil é um país de festas e de grandes comemorações. Temos as datas cívicas, Independência do Brasil, 7 de setembro, também o meu aniversário do Abner, né? Temos aí Dia de Tiradentes, Proclamação da República. Temos as comemorações religiosas, o Natal, a Páscoa, para os católicos,
o Dia da Senhora da Aparecida e finados. Temos as comemorações esportivas, que inclui a Copa, de 4 em 4 anos, as Olimpíadas e vários campeonatos. E temos também as comemorações culturais e populares, que são as festas juninas, o Ano Novo, o Réveillon e o Carnaval, que é exatamente nesse final de semana. Talvez uma das festas, talvez não, a festa mais terrível é a festa do Carnaval, chamado também de a festa da carne. O Carnaval, ele valoriza o prazer sem limites. O Carnaval é um tempo de excessos, excesso das drogas, bebedeiras e principalmente da sensualidade. O Carnaval valoriza as fantasias e as máscaras. As pessoas se escondem ou se revelam através das máscaras. Usando máscaras, alguns se sentem seguros para representar o que gostariam de ser, sem a preocupação da censura. O Carnaval é popular porque as pessoas se sentem à vontade para colocar para fora seus sentimentos e desejos enrustidos, e para isso, muitas vezes usam máscaras. Carnaval também é um tempo de profanação do sagrado, como a gente vê isso nestes dias. É certo que após terça, após quarta-feira, os noticiários não vão revelar o mal real e o estrago que esta festa diabólica trará para o Brasil, para as famílias e para os indivíduos. Muitas vezes nós também usamos máscaras, não como as máscaras que são usadas lá nas festas de carnaval. Usamos por termos medo que as pessoas nos conheçam do jeito que somos. Se você pensa que você nunca usou, pode ir lá no seu armário que você tem uma máscara guardada lá. E talvez seja a máscara da mentira, porque quem fala que não tem máscara ou que nunca usou, está usando a máscara da mentira. Muitas vezes as pessoas amam e admiram, não quem somos, mas quem aparentamos ser. Exemplo, a gente vê os artistas da televisão, do teatro e do cinema. As pessoas, quando vê quem eles realmente é, fora da maquiagem, fora da cena, as pessoas, puxa, é tão diferente, é menor do que eu esperava, e as pessoas se decepcionam, porque as pessoas gostam da representação deles. Algumas vezes nós colocamos uma máscara, uma fachada, um véu, de uma pessoa agradável, amável, simpática. Então as pessoas amam aquela pessoa que foi projetada por nós. Mas lá dentro, muitos de nós somos aquela pessoa, não somos aquela pessoa. Fazemos da vida um teatro, um palco para representar um papel. Muitas vezes nós mesmos, guarde isso, muitas vezes nós mesmos ficamos impressionados com a beleza de algumas máscaras que a gente usou. Puxa, eu consegui fazer isso? Como eu me saí bem? Hoje as pessoas usam mais máscaras. E elas estão mais representadas nas redes sociais. O Instagram, quem é que não usa? Poucas pessoas não usam. E a gente escolhe a melhor pose, a melhor foto, o melhor jeito, e ainda dá uma melhorada ali com algum recurso da tecnologia. E aí tem o Instagram, o TikTok, o Facebook, o X, o antigo Twitter e o WhatsApp. Guarde essa reflexão. As redes podem mostrar imagens, mas só Cristo transforma identidades. Isso é fato. Por isso, não se impressione com os rostinhos e poses de alguns. São só fachadas. São representações para impressionar os outros. Isso acontece na maioria das vezes. Mas na Bíblia, onde não tinha rede social, isso também aconteceu. Lembra do profeta Samuel, quando Deus o leva a ir à casa de Jessé, e dizendo, lá na casa de Jessé tem um moço a ser consagrado rei no lugar de Saul. Jessé chega lá todo preocupado, como é que vai se dar aquilo? Todo esse acontecimento está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, e quando os filhos de Jessé são colocados à frente do profeta Samuel, Samuel vê o mais velho deles, chamado Eliabe. Olha só a expressão que Samuel usa.
Verso 6 do capítulo 16. Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porque o Eliabe agradou as vistas de Samuel. Encheu os olhos de Samuel. E aí Deus, quando Jessé quase vai derramar o óleo sobre a cabeça de Eliabe, Deus diz, para, dá um tempinho aí. E aí vem o verso 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus é esse tipo de gente que faz isso com as nossas vidas. Assim como não foi Eliabe, também não foi nenhum dos outros filhos de Jessé que foram colocados à presença de Samuel. Não foi Eliabe, não foi Abinadab, não foi Samã, não foi Natanael, não foi Radai, não foi Ozen. Mas foi o pequeno Davi que não foi apresentado para Samuel, mas foi chamado às pressas. Talvez sem ter preparado o seu cabelo, uma roupa boa, mas aquele menino ali de pouca idade, um adolescente, é colocado diante do profeta Samuel. E aí Deus diz no coração de Samuel, este é o moço, este é o homem que será rei de Israel. Davi não foi apresentado como os outros filhos de Jessé, mas Davi foi chamado e foi o escolhido para ser rei. Algumas máscaras, algumas vezes, nos livra da censura, mas também pode ser um perigo, pois às vezes as máscaras não ficam bem ajustadas, e elas caem no momento mais impróprio da nossa vida. Eu lembro de uma história que eu ouvi, que eu sempre guardei, acho que já contei aqui, de um jovem advogado recém-formado, e que tinha um escritório montado, mas não tinha clientes ainda. E naquela época que não tinha celular como a gente tem, né? E usava-se os telefones fixos ali nos escritórios e tudo. E aquele moço está ali, de repente chega uma pessoa no seu escritório, e ele achando que poderia ser o seu primeiro cliente, e aí ele pega o aparelho de telefone e simula uma conversa com um cliente. E conversa um assunto importante para mostrar que ele estava com uma causa na sua mão importante para valorizar o seu trabalho. E aí quando ele coloca o telefone no gancho, ele pergunta, pois não, que eu posso te ajudar? E aquele moço responde para ele, eu sou o rapaz da telefonia, vim cá fazer a sua ligação telefônica. Ele estava fazendo uma ligação num telefone que não tinha linha ainda, pois ele só queria impressionar. E às vezes a nossa tentativa de impressionar faz com que as máscaras caem em momentos impróprios. Imagine a vergonha que aquele jovem advogado deve ter ficado. Agora veja algumas máscaras que nós podemos usar. Nós podemos usar, e aqui eu não estou falando de gente lá de fora, estou falando de gente do nosso grupo, dos que estão nos assistindo pelo YouTube, ou vão assistir depois. A primeira máscara que nós podemos usar é a máscara da piedade. 1 Coríntios 3,13 diz assim, não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Quem foi Moisés? Estou lendo aqui 1 Coríntios, mas a história de Moisés está lá no livro do Êxodo, e é ele que escreve todo o Pentateuco, mas esse episódio aqui está especificamente no livro de Êxodo, lá pelo capítulo 34, porque quando Moisés sobe no primeiro momento para receber as tábuas da lei, ele vem contente, e aí depois uma segunda vez ele tem que subir, e nessa sua segunda vez ele volta com tanta glória de Deus no seu rosto, e o seu rosto brilha ao ponto de Moisés não conseguir conversar com as pessoas. E aí alguém, quem sabe Josué diz, Moisés, está difícil de olhar para o seu rosto brilha muito. Não são efeitos especiais de Hollywood, mas era o efeito da glória de Deus sobre o rosto de Moisés. E aí é colocado sobre o rosto de Moisés um véu. E aquele véu fica ali todas as vezes que Moisés vai para a presença de Deus, e ele sai da presença de Deus e vai para a presença do povo, o véu está sobre o rosto de Moisés. E por algum tempo a glória de Deus está por trás daquele rosto, a glória de Deus está por trás daquele véu. Mas o texto diz, o apóstolo Paulo afirma, por duas vezes no verso 7, vocês devem ter observado quando eu li, que depois de algum tempo a glória de Deus foi desvanecendo, mas Moisés permanecia, talvez com um pouquinho de glória, não
tão forte como o do início, ou talvez com nenhuma glória, mas ele permanecia com o véu sobre o seu rosto, para que aquilo causasse uma boa impressão diante do povo. E é isso que eu chamo de a máscara da hipocrisia. Se Moisés, é isso que eu chamo de a máscara da piedade. Se Moisés quis causar uma falsa piedade diante do povo, imagine nós em alguns instantes. Viu que tem gente, quando ele chega no microfone aqui em cima, isso acontece menos na nossa igreja, quase nenhuma das vezes, mas veja os programas da televisão, do rádio, as pessoas falam de um jeito, quando eles chegam diante das pessoas, ou pegam o microfone, eles fazem uma impostação de voz. Puxa vida, muda completamente, o jeito das pessoas mudam, e eles querem causar uma falsa sensação de piedade. Isso aconteceu com Moisés. Moisés não tinha mais aquela glória de Deus, mas depois essa glória volta para Moisés. Mas naquele momento ele estava querendo causar uma falsa piedade para o povo. Ele não era tão mais piedoso, a glória de Deus já não estava tão fortemente no seu rosto, mas ele tinha um véu. E o conselho do apóstolo Paulo é: não sejamos como Moisés, que colocava um véu no seu rosto quando a glória já não estava mais. Nós precisamos ser piedosos na presença de Deus, mas o que nós precisamos de passar é uma verdadeira piedade diante de Deus. Uma espiritualidade verdadeira de quem nós somos verdadeiramente. E é isso que o texto está dizendo. Para ser rápido aqui, a segunda máscara que o texto nos mostra, ou que eu gostaria de falar nessa noite, é a máscara do orgulho. E aí eu vou lá para Êxodo 34, 32, quando diz assim: depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele, em tudo que o Senhor lhes falara no monte Sinai. Era mais ou menos assim que o povo estava dizendo: tudo que o Senhor te falou, Moisés, nós vamos obedecer. Pode colocar para a gente, que a gente vai cumprir a risca. E o povo estava orgulhoso em seus corações, porque eles estavam diante de um dos maiores líderes, que era Moisés, o homem que tinha a glória de Deus, mesmo que ele quisesse transparecer quando não tinha mais. Mas eles têm um orgulho que não é o que Deus desejaria para a vida deles. Eles estavam orgulhosos, e Moisés também estava orgulhoso daquilo que ele estava causando diante das pessoas. Às vezes nós também somos assim. Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios, quando ele vê a glória de Deus e que ele queria causar uma boa impressão, pedindo a Deus que tirasse o espinho da carne dele, e Deus não tira, e Deus diz para ele assim: a minha graça te basta, e o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, é aí que você está forte. Quando você está forte, você não está forte coisa nenhuma, você é um grande fracote. E é isso que acontece com as nossas vidas. Tem gente orgulhosa na caminhada com Deus, e vai trazer, a Bíblia vai trazendo alguns deles na história da Bíblia. Lembra de Naamã? Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 5, traz a história de Naamã. Olha só como que o verso começa, o verso de número 1 do capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Aquele famoso homem lá fora, que o texto diz, mas quando ele entrava dentro da casa dele, ele era exatamente quem ele era, porque ele tirava a armadura, ele mostrava, tanto é que a menina que vive lá na casa dele, conseguiu ver e deu um conselho para a esposa dele: tem um homem lá em Israel, que se o meu Senhor estivesse na presença dele, certamente ele seria curado. E através do conselho daquela menina, a gente sabe que ele é curado. Mas quando ele chega lá, aquele homem de um coração orgulhoso, e que antes de chegar na presença de Eliseu, ele vai na presença do rei, e o rei fica chateado. Que eles estão achando que eu tenho poder para curar esse homem? E aí Eliseu fica sabendo e diz: não, manda essa causa para mim. Deixe ele saber que há Deus em Israel. E aí quando aquele homem vai para a porta da casa de Eliseu, pensando que será recebido por Eliseu, que será convidado para entrar para a casa de Eliseu, Eliseu simplesmente manda o seu discípulo, quem sabe Geazi, sair lá fora e dizer as palavras de Eliseu. Naamã, Eliseu mandou dizer para você que é para você ir no Rio Jordão e banhar lá 7 vezes. E aí o Naamã, orgulhoso como ele era, mesmo tendo o seu corpo leproso,
Ele diz, puxa vida, esse homem de Deus nem me recebe, e ainda manda eu descer 7 vezes, não foi nenhuma nem duas, 7 vezes, num rio sujo como o Rio Jordão. Na minha terra tem rios melhores. E ele diz o nome de 2 rios. E aí os conselheiros de Naamã dizem, meu senhor, se o profeta te tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? Ele pediu algo simples. O senhor já fez tanta coisa difícil, por que o senhor não desce lá 7 vezes? Veja o que acontece. E aí Naamã vai, agora quebra o seu orgulho, desce nas águas sujas do Rio Jordão, e quando ele desce nas águas sujas do Rio Jordão, ele é purificado da sua lepra. Mas antes ele era um orgulhoso. Sabe por que algumas vezes nós não recebemos algo de Deus? Porque há orgulho no nosso coração. As pessoas não têm nem o orgulho de carregarem a Bíblia em algum lugar onde chegam, porque eles não têm orgulho nem de dizer que são crentes. Quando as pessoas descobrem que alguns são crentes, não, mas eu frequento lá, mas eu não sou muito ativo, não. E tem gente que não tem nem orgulho. Esse orgulho a gente precisa ter de ser crente, de quem serve a Deus, mas o orgulho de não querer receber a graça de Deus e querer que a graça de Deus venha nas nossas vidas do nosso jeito. E aí Deus dá essa grande lição para Naamã. Terceira máscara que eu vejo aqui, irmãos, é a máscara da hipocrisia. Quem é o hipócrita? Quem é o hipócrita? Às vezes, quando a gente fala em hipócrita, a gente só lembra dos hipócritas dos dias de Jesus. Os fariseus, que Jesus os chamava de sepulcros caiados. Homens que aparentavam coisas boas por fora, aparência boa, mas por dentro parecia um túmulo. Fedia por dentro, e Jesus os chamava de hipócritas, e por muitas vezes Jesus fez isso. Mas o hipócrita também não é só um fariseu, um religioso, alguém assim que tenta transparecer. Às vezes, homens de Deus também são hipócritas. Pessoas que frequentam a igreja também podem ser hipócritas. Eu lembro de uma historinha que até o Nivaldo já contou, eu contei aqui, o Ricardo, de uma família que chegou para o pastor e falou, pastor, não dá para a gente morar aqui na igreja, não. Mas por que, meu filho? Por que, minha senhora? Porque aqui na igreja o meu esposo, ele é uma bênção, o meu pai aqui é uma bênção, ele é diferente, mas quando chega em casa ele muda. E a gente queria morar aqui na igreja para que em todo tempo ele fosse com a gente como ele é aqui na igreja. Tem gente assim, gente hipócrita. E nós não podemos ser assim na nossa caminhada. Eu olho para a Bíblia e vejo um dos homens que a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Quem é esse homem? Davi. Davi é um homem que, nesse momento da vida dele, ele está tendo uma vida de hipocrisia, mostrando que ele não é. E ele já é rei de Israel. E aí Deus levanta um profeta chamado Natã. Davi já havia possuído Betseba, uma mulher lá do seu reino, esposa de um dos seus comandantes, chamado Urias. E passam-se alguns meses e Davi não se arrepende. Talvez o peso da consciência está sobre a cabeça dele, mas ele não se arrepende. Até que um dia Deus levanta Natã, o profeta que vai à presença de Davi, e é um homem de Deus. E no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 1 ao 5, o Senhor envia Natã a Davi. E Natã foi falar com Davi e lhe disse, e ele chega contando uma historinha muito interessante, ele diz assim, Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. O pobre, ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos, comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como uma filha, a cordeirinha. Certo dia, chegou um visitante à casa do homem rico, e esse homem não quis pegar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre, a única, e preparou para o homem que havia chegado. Então, Davi, estou lendo a Bíblia, então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã,
tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, deve morrer. E como Natã era um homem de Deus, Natã aponta o dedo para o rosto de Davi, e ele diz assim, então Natã disse a Davi, esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Nessa hora a ficha deve ter caído de Davi. Porque Natã diz a Davi, você é capaz de sentir ira por uma parábola de injustiça. E não entendeu que você cometeu uma injustiça pior do que aqui esse homem. Você é um hipócrita. Olha só, um homem segundo o coração de Deus. Quarta máscara que eu queria dizer aqui nessa noite é a máscara da duplicidade. O que é essa máscara? É a máscara de quem tem 2 pesos e 2 medidas, que com uma pessoa ele age de um jeito, com o outro ele age de outro jeito. Talvez é aquele tipo de gente que os seus conceitos são diferentes com um, e os seus conceitos são diferentes com outros. Por exemplo, ele diz assim, os outros têm preconceito, eu, porém, tenho convicções fortes. Os outros são presunçosos, eu tenho um respeito próprio. Os outros são gananciosos e avarentos, eu luto para prosperar na vida. Os outros são estourados, pavio curto, eu tenho uma ira santa. Isso é duplicidade, 2 pesos e 2 medidas. Mas agora o traço mais forte da máscara da duplicidade tem a ver, irmãos, e eu queria que vocês guardassem isso com a nossa espiritualidade. Quando somos uma coisa na igreja e nos ambientes religiosos, mas fora desses ambientes, nós somos outro tipo de gente. Quando vamos negociar, quando as pessoas negociam, elas mentem para negociar, elas passam os outros para trás, mas dentro da igreja ele age como se fosse um santo. Essa é a máscara da duplicidade. Gente que num ambiente ele parece ser honesto, sério, comprometido, mas lá fora ele é outra pessoa. E o Evangelho nos convida a ser um tipo de gente em todos os lugares. Todos os lugares um tipo de gente. Eu lembro da história de José do Egito, está agora já sendo o governador do Egito e comandando tudo aquilo naquele período de escassez, e os seus irmãos chegam lá na presença de José. José os reconhece e eles não reconhecem José no primeiro momento. Sabe qual é a expressão que os irmãos de José usam para José? Aqueles moços que haviam vendido José, no primeiro momento havia colocado ele numa cisterna, depois vendido para os ismaelitas, mentido para o seu pai, Jacó, dizendo que uma fera do campo havia tirado a vida de José, só a roupa ensanguentada dele havia sobrado. Mas aqueles moços dizem para o próprio José, Gênesis 42, 11, quando eles vão à presença de José, e José pisa no calcanhar deles, e eles dizem assim, somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. A expressão que os irmãos de José usam para José. E eu fico pensando na cabeça de José, né? Honestos, sérios. O que vocês fizeram comigo? Mas Deus transformou, Deus reverteu essa situação. E a gente tem que ter cuidado com essa máscara da duplicidade, porque o desejo de Deus para as nossas vidas, irmãos, sempre foi e sempre será que nós sejamos um tipo de gente em todos os lugares. Aqui a gente não pode representar uma espiritualidade, mas se somos espirituais aqui, devemos ser espirituais lá fora, amanhã no nosso trabalho e por onde nós passarmos. Espiritualidade em todo tempo. Quinta máscara, irmãos, é a máscara da falsa humildade. Tem gente que é simples, mas não é humilde. Tem gente que é pobre, mas não é humilde. Tem gente que é rica, mas não é humilde. Tem gente que é rica, mas é humilde. E tem gente que coloca essa máscara e ela fica até bem ajustada. Quando a pessoa tem uma falsa humildade, ela se diminui em palavras, mas exalta em seu coração. E ela está escondendo de trás dessa máscara uma falsa humildade. Já viram pessoas assim? Chega na presença das pessoas, ela diz assim, eu não sou nada,
eu nunca fui reconhecido por ninguém. Ela sempre diz palavras depreciativas sobre ela própria, mas não é o desejo do coração dela, é uma falsa humildade. Só porque eu sou pobre fizeram isso comigo, só porque eu não tive uma oportunidade, pessoas vão fazendo assim. Eu não mereço estar aqui, eu não mereço ir para tal lugar. Pessoas vão dizendo isso. Jerônimo dizia assim: cuidado com o pecado da falsa humildade. Agora Jesus vem em Mateus capítulo 5, verso 3, dizendo assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é esse tipo de gente humilde de espírito que Jesus espera que nós sejamos? Gente com coração quebrantado, gente dependente de Deus, gente submissa à vontade de Deus. Esse tipo de humildade flui de um relacionamento com Jesus. E essa é a humildade verdadeira que nós precisamos ter, não uma falsa humildade. Sexto, outra máscara que a gente corre o risco de colocar é a máscara da hipersensibilidade. Palavra pouco usada, né? Comprida, grande, né? Hipersensibilidade. Conhece gente assim? Vou diminuir ela. Hipersensível. Você não pode encostar. É um crente de porcelana, de cristal. Você tem que medir suas palavras, seus gestos e atos. Porque pela mínima palavra, gesto ou ato, você ofende a pessoa, você desagrada. Infelizmente isso acontece até nas nossas casas, na nossa família, ao redor das nossas mesas. E a gente tem que tomar cuidado. É uma hipersensibilidade. A hipersensibilidade é uma forma de esconder o egoísmo, ou manifestar o egoísmo e o ciúme. Tem gente, nós pastores, principalmente o pastor Nivaldo, que sempre cumprimenta as pessoas, mas tem gente que nem todos a gente cumprimenta. Não dá para cumprimentar, não tem como. E como eu já ouvi gente falar: poxa, não me viu, não me cumprimentou. Se a gente cumprimenta, a gente passa a ser igual a Jesus. Jesus não comia, tinha demônio. Jesus comia, era um glutão. E a gente passa a ser assim. Se a gente esquece de cumprimentar, acha ruim. Se cumprimentamos, acha ruim porque a gente invadiu a privacidade. Se abraçamos, somos folgados e pegajosos. Se não abraçamos, somos grosso e indelicado. É gente assim, gente hipersensível. E eu lembro de um personagem na Bíblia que era assim, e era um rei de Israel também, chamado Saul. Ele permite o jovem Davi ir para a batalha contra Golias, e aquele jovem Davi vence Golias. Mas depois, quando Saul está voltando, porque agora o Davi volta para ser pastor, ele não fica ali no palácio do rei, ele volta para o seu ofício anterior de ser pastor. Mas a vitória fica com Saul. E quando Saul está voltando para o seu palácio, a Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 7, que as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E elas cantavam muitas vezes, virou um hino. E aquilo entristeceu, irritou a Saul. E foi a partir daí que começa todo o processo de perseguição de Saul contra Davi. E como ele teve a oportunidade de tirar a vida de Davi, mas Deus o livrou em todo o tempo. E começou a partir disso aqui. Eu acho que Saul poderia ter agido diferente. Ele era rei de Israel. Poderia olhar aquilo e pensar: aí está o próximo rei de Israel, porque eu não sou eterno. Vou morrer um dia. E eu vou investir nesse moço. Eu vou dar oportunidades para ele. Porque quem lidera, e aqui a gente tem líderes e pessoas vão me assistir, quem lidera tem que saber isso. As pessoas que crescem à sua volta, elas não podem ser abafadas. Tem que deixá-las crescer. E um traço de uma boa liderança é preparar substitutos. É preparar gente para ficar no seu lugar. Não foi assim com Saul. Um homem hipersensível, um rei, chateado porque uma multidão de gente feliz pela vitória. Os filisteus oprimiam ali o povo de Israel, e o jovem Davi dá a vitória, ele devia alegrar-se. E a Bíblia diz que ele fica enfurecido. A hipersensibilidade que todos nós precisamos ter, e eu queria que você guardasse isso, irmãos. Essa nós precisamos de ter. É a hipersensibilidade de ouvir Deus. Quando poucos estão ouvindo, quando quase ninguém está ouvindo, eu estou ouvindo Deus. É
é a hipersensibilidade de ver que o Espírito Santo está atuando. Quando eu não atuei, mas Deus atuou através do outro, e eu estou preocupado com coisas tão insignificantes, tão sem valor. Mas Deus nos chama a ser outro tipo de gente. Sétima máscara, para a gente concluindo aqui, é a máscara do ativismo e do espírito impaciente. Vou fazer duas perguntas para vocês e respondam no seu coração aí. O que acontece quando você está sozinho? Você consegue conviver com você mesmo? Respondeu? O que acontece quando você está sozinho? Você consegue conviver com você mesmo ou você acha que você próprio é uma pessoa difícil de conviver? Tem gente que não consegue conviver com a solidão, com o silêncio, com ela mesma. Ela chega em casa e não tem ninguém, ela própria tem que provocar um barulho. Liga a televisão, ou então põe o celular numa música. Antes a gente ligava o rádio, né? E as pessoas vão fazendo isso, porque ela não consegue ficar sozinha, ela não consegue ficar só com ela mesma. E essa coisa de ficar sozinho faz um bem tremendo. A gente reflete. Estava contando para a Ludmila hoje, eu tenho, assim, por causa do Abner, né, jogado tênis, e eu notei ontem uma coisa que eu não fazia jogando tênis, enquanto que os companheiros, os colegas de tênis faz. Todas as vezes no intervalo, eu ficava em pé assim, já fazendo alguma coisa, e os outros assentavam. E talvez ficava pensando no que tinha acontecido nos momentos anteriores. E eu fiz isso ontem, eu falei, puxa, aí eu repensei algumas jogadas ruins que eu tinha feito, mas porque eu sentei, porque eu parei. E a gente precisa fazer isso na nossa história de vida, irmãos. Ficarmos sozinhos em um momento, e tem gente que tem dificuldade de ficar sozinho. Quantos homens de Deus falou e falou porque eles estavam sozinhos, parados. Mas o ativismo é tanto, a ocupação é tanta que a gente não consegue parar. E aí a gente vai para a televisão, a gente vai para as séries, a gente vai para tanta coisa, a gente vai para o celular e a gente não consegue parar conosco mesmo e com Deus. Por isso Jesus fala, entra no teu quarto. Entra, não é para o ambiente onde tem muita gente, não, entra no teu quarto e sozinho. É o que a gente chama lá naquele momento de a sós com Deus. E fala com o teu Deus. E o teu Deus que vem em secreto te recompensará. Como é que está o seu momento de estar sozinho com Deus? O ativismo às vezes ocupa a nossa vida. Jesus dá um exemplo. E são duas moças, gente muito boa, dos dias de Jesus. Moravam na cidade de Betânia. Uma chamava Marta, outra chamava Maria. Elas sempre hospedavam Jesus na sua casa. E um dia elas estão hospedando Jesus na sua casa e Marta está agitada de um lado para outro. Ela faz tudo, ela está preparando ali coisas para Jesus, para os discípulos. E ela fica incomodada de estar trabalhando sozinha enquanto sua irmã Maria está deleitando aos pés do mestre. E aí ela faz um pedido para Jesus. E ela fala, Senhor, não vê. Olha só, Lucas 10:40, eu vou ler na íntegra para vocês ficarem sem falta de nenhuma das palavras do texto. Marta agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Não são assim os nossos dias. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para te servir. Ela estava servindo, era Jesus. Diga que ela venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Está aos pés de Jesus. Tem trabalho na igreja, envolvimento nas coisas de Deus, na religiosidade que nos tira da comunhão com Deus. Tem gente envolvida com tantas coisas, mas não estão envolvidas com Deus. Ativismo religioso é um perigo, irmãos. E por último, cheguei no final. Oitava máscara, é a máscara da frieza e do coração duro. Sabe o que é a máscara da frieza e do coração duro? É a máscara que você e eu colocamos para esconder, para nos esconder, onde você não se abre, você não compartilha nada de você, do seu coração, da sua intimidade, dos seus sentimentos, da sua vida,
Quando alguém chega para você, e aí, como é que você está? Se é que a gente faz isso. Porque às vezes a gente nem quer fazer isso, a gente faz isso. E aí tudo bem, mas a gente não quer nem que a pessoa responda. Porque se ela dizer assim, está mal, a gente não tem tempo para ouvir ela. Nossa ocupação é tanta, e a gente não tem tempo. Mas às vezes o nosso coração está frio e duro, irmãos. E aí a gente não quer se abrir com as pessoas. Isso porque você tem medo que as pessoas, ao conhecer você, venham te rejeitar. Eu não vou me abrir. Então você se fecha, se torna um sarcófago existencial, um túmulo fechado, lacrado. Porque você cultivou a ideia que quando as pessoas souberem do seu fracasso em alguma área, elas não vão te amar, elas vão te rejeitar. E aí o seu coração vai ficando duro, porque você não abre para as pessoas, não abre para os seus sentimentos. O pastor de Minas Gerais lançou um livro chamado Práticas Devocionais, e uma das práticas de um dos capítulos daquele livro é a prática do desabafo. É a prática de abrir a alma, de abrir o coração, e a gente precisa fazer isso. E quando a gente faz isso, a gente desfruta de uma bênção maravilhosa, que é a bênção da confissão. Tiago, irmão de Jesus, diz, capítulo 5, verso 16, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, não é a Deus não, e ore uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós precisamos de abrir o nosso coração, tenha confiança de que Deus vai colocar gente responsável no seu caminho para ouvir o que você está passando. Talvez ela não vai resolver um problema que seja um problema financeiro, de te dar um valor, mas ela vai orar com você, ela vai abençoar, vai te dar um conselho, e aquilo vai te ajudar. E a gente, às vezes, não nos abrimos, porque a gente esconde naquela frase, não, é porque eu sou uma pessoa muito reservada. E aí você vai cada vez mais entrando em dificuldades, mas isso não é reserva nenhuma, isso é frieza espiritual e coração duro. Mas essa máscara, irmão, da frieza e do coração duro, ela pode tomar uma outra conotação, porque a gente não quer abrir o nosso coração, porque nós temos uma indisposição de perdoar alguém que nos ofendeu. E aí as pessoas se trancam, as pessoas se fecham, as pessoas armazenam aquilo no seu coração, não abrem as gavetas da alma para colocar aquilo para fora. C.S. Lewis diz assim, que é muito fácil falar de perdão, e eu sei que é fácil, mas é difícil perdoar. Perdoar não é fácil mesmo, e há algumas situações na vida que é dificílimo perdoar. Alguém que te traiu, te abandonou, te feriu, te maltratou, que te trouxe muito mal. Agora, quem não perdoa, saiba disso e guarde isso, adoece. Quem não perdoa não tem paz. Tem muita gente azedando por dentro, em crise, por não ter perdoado, por não ter aberto o seu coração. Silêncio não é sinônimo de perdão, nem o tempo cura a ferida. Nós precisamos de abrir a nossa alma para gente comprometida com Deus. Pedro, uma vez com dificuldade, em uma conta lá, na sua matemática, ele chega para Jesus, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, e diz assim, Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? E aí Jesus, e ele próprio, faz a segunda pergunta, até 7 vezes? E aí Jesus responde, não, digo a você que não perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, quantas necessárias forem. E a gente só vai conseguir perdoar a gente na nossa caminhada quando o nosso coração duro for trocado por um coração mole. A Bíblia diz no livro de Ezequiel que nós temos um coração de pedra, mas esse coração de pedra precisa de ser mudado por Deus. E Deus quer fazer isso na nossa vida e na nossa caminhada. Quero convidar vocês a ficarem em pé. Eu quero terminar essa minha palavra respondendo 4 perguntas aqui. Enquanto o louvor vem, enquanto o pessoal dos instrumentos chega aqui, eu quero terminar essa minha palavra respondendo 4 perguntas aqui. A primeira delas, o que é esse remover de máscaras? Em pé, responda para mim. Ou pense aí, o que é esse remover de máscaras? Esse remover de máscaras é quando nós nos transformamos na imagem de Jesus. O texto diz isso. Essas máscaras são removidas. Romanos 8, 29 diz,
Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de Jesus. A nossa referência, o nosso parâmetro é Jesus, e Ele espera que nós nos tornemos a imagem dEle. Segunda coisa, quando ocorre essa remoção de máscaras? Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor. É gente determinada a não ser o mesmo. Eu vou entregar a minha vida ao Senhor. O texto diz lá em 2 Coríntios que o véu lhe é retirado. É conversão mesmo, é mudança de vida, é mudar de rota. Conversão é isso, é mudar de rota, agora andar com Deus. Terceira coisa, como se dá essa remoção das máscaras? Ela se dá quando a gente olha para a vida de Jesus, para a morte de Jesus e para a sua ressurreição, e diz: o que Jesus fez por mim, é isso que eu preciso de estar andando na minha caminhada, fazendo por outros. Por isso, Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Olhe para Jesus e as máscaras vão cair. Qual é o agente da remoção das máscaras, irmãos? O agente da remoção das máscaras é o Espírito Santo de Deus. Verso 18 diz assim: de glória em glória na sua própria imagem, como do Senhor, o Espírito Santo, Ele nos dá força para que a gente remova essas máscaras que a gente vai colocando. Eu disse aqui algumas, mas talvez 7 ou 8, mas são muitas as outras que nós temos a possibilidade de nós colocarmos na nossa vida. Mas elas vão sair quando a glória de Deus invadir as nossas vidas. E a glória de Deus vai invadindo as nossas vidas, e aquilo que antes estava desvanecendo, como na vida de Moisés mesmo, aquilo vai tomando uma força novamente, porque nós somos transformados de glória em glória. Em resumo, o que preciso fazer para viver sem máscaras? Reconhecendo a própria condição. Qual a condição? Pecador. Segundo, entrando na presença de Deus. Terceiro, confessando e não escondendo. Quarto, vivendo uma transformação diária. Transformação é todos os dias, são todos os dias, elas vão se dar nas nossas vidas. Qual é o meu apelo para você nessa noite? Feche os seus olhos agora enquanto o louvor vai cantar uma canção. Que você fechasse os olhos, não para se esconder, mas para você encontrar-se com Deus no seu mais profundo. Que as máscaras endurecem o nosso coração, mas Deus quer nos dar uma vida plena. Agora com o coração. Todos. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Deus, tenha misericórdia de cada um de nós que estamos aqui. Não há apelo a Deus para virmos aqui à frente, mas há um desafio para uma caminhada de um rosto limpo, ó Deus, sem máscaras. Deus, tem misericórdia de cada um de nós, porque as máscaras, elas podem endurecer o nosso coração. Elas podem trazer uma proteção por um tempo, mas elas vão matar a nossa sensibilidade na presença do Senhor. Deus, tem misericórdia de cada um de nós que estamos aqui. E o conselho de Paulo, que não sejamos como Moisés, que por um tempo, quando ele não tinha mais a glória, ele usava um véu, mas que na presença do Senhor, que vê todas as coisas, que não vê apenas o exterior como nós vemos, mas que vê o nosso coração, ó Deus, nós nos apresentemos com o rosto limpo, ó Deus, verdadeiramente quem nós somos. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Deus. Dá-nos graça para termos um coração quebrantado na Tua presença, porque as máscaras, ó Deus, elas endurecem. Nós queremos um coração quebrantado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o Senhor não nos pede nada, apenas nos convida para a caminhada, e é com o Senhor que nós queremos caminhar. Ó Deus, com o rosto desvendado, com o rosto limpo para um projeto maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Ainda em pé, queria fazer uma última oração, encerrando essa reunião nessa noite. Eu quero convidar a Letícia e o Paulo, não sei se o Davi está aí ou está na salinha, para eles virem aqui. Tem mais alguma grávida? Não vi a Cíntia, Ricardo. Tem mais alguma grávida no nosso meio? Eu queria orar, quero contar o Nivaldo, o Ricardo aqui, para a gente orar junto com vocês. Daqui a alguns dias, nosso 8º netinho, e agora a Elisa, né, vai estar mostrando o rostinho aí para nós. Eu queria que vocês estendessem as suas mãos aqui para a gente orar com ela, ungir a vida da Letícia, a vida do Paulo, pedindo a graça do Senhor para ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor Natanael, vem aqui orar no microfone. Eu vou ter o prazer de estar ali perto, para a gente estar orando nesse momento pela vida dela. E você que crê no agir de Deus na sua vida em alguma área, peça também a Deus. Peça para esse momento delicado que nós estamos vivendo no Brasil, desse momento de tanta profanação, principalmente nestes dias, que Deus com a sua graça, faça com que este seja o último carnaval de muitos, que de alguma forma essas pessoas venham encontrar com o Senhor, quem sabe através de nós. Amém. Queridos, graça e paz. Amém? Vamos orar. Interessante, eu estava ouvindo a mensagem do pastor e sentado ali, enquanto ele ministrava, eu não sei porque eu divaguei um pouquinho e fiquei pensando numa mensagem para falar sobre a esterilidade espiritual. Aí o pastor me chama para orar pela jovem que teve dado por Deus a capacidade de gerar. Que coisa linda, né? Vamos orar então, agradecendo a Deus por este culto tão abençoado. Querido Pai, soberano Deus, é tão bom estar na Tua presença, é tão bom estar na Tua casa, Senhor. Aqui é a fonte, beber, Senhor, desta água tão maravilhosa que foi ministrada nesta noite, que é a Tua palavra. Vamos sair daqui, Senhor, nutridos espiritualmente. Vamos sair daqui alimentados, fortalecidos, encorajados, animados, Senhor, para a caminhada espiritual. Deus, gratidão por tudo que Tu fizeste nesta noite. Aqui está a Tua filha, Senhor, com o seu esposo, o Teu servo. Deus, nós queremos declarar toda sorte de bênçãos sobre a vida da Tua filha.
nesta gestação, que esta criança venha saudável, que o parto seja um parto saudável. Deus, que seja uma criança saudável. A sua vida, Senhor, que com certeza terá a orientação, o ensino dos seus pais. Abençoa esta família, Senhor, dando vigor, acima de tudo, vigor espiritual. Abençoa-nos, ó Pai, nesses 2 dias que nós teremos, Senhor amado, de descanso. Pai querido, abençoa cada um de nós, as famílias que nesta manhã foram ministradas, Senhor amado. Pai, a oração pedindo proteção, uma blindagem espiritual. Guarda as nossas famílias. Quantas pessoas estão neste carnaval, Senhor, movido pela bebida alcoólica, irresponsavelmente saindo neste trânsito. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos de todo mal, nos dá da tua graça. Abençoa os nossos pastores, a liderança desta igreja, a membresia desta igreja, a criança, as crianças, os adolescentes, os jovens, os casais. Toma-nos em tuas mãos, Pai. Nós dependemos de ti, totalmente de ti, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estenda de suas mãos. Quando eu orava ali pela Elisa, né? Ela mexeu ali de uma forma tão bonitinha, né? Daqui uns dias ela vai mexer muito mais nos nossos braços. Deus abençoe a todos vocês e que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor imensurável, incomparável do nosso Deus e Pai, e que as ações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, agora e para todos sempre. Deus abençoe as suas vidas. Tenha uma ótima semana aí de feriado, para alguns amanhã, outros terça. Que Deus abençoe. Eduardo e Adriana, mais uma vez, Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês.